Prazer estar aqui com os irmãos novamente, no segundo dia para nossas conferências missionárias. Agradeço ao pastor Everton, porque ontem eu falei Emerson, né? Tem algumas pessoas que ficaram dando risada de mim aí. Everton. É a idade, né? Então eu agradeço ao pastor pela confiança que ele depositou em mim, a oportunidade também para falar aí sobre um dos assuntos, né, mais empolgantes da Escritura, que é missões. A gente vê missões de Gênesis a Apocalipse, e Apocalipse é o livro mais missionário da Bíblia, Deus julgando e salvando pessoas ao mesmo tempo. Então é um livro fantástico. Então agradeço de coração. O pastor falou aqui sobre o livro, e na segunda-feira agora é o Dia Mundial do Livro. Então uma ótima oportunidade para você comprar um livro, né? Investir em conhecimento. R$25 apenas. Talvez você não pague nenhuma pizza, né, com R$25, mas aqui você compra um livro, né, para você ter conhecimento. E este livro aqui, então, ele trata sobre um grupo terrorista que tem crescido muito. O Estado Islâmico é um grupo muçulmano e ele vai te ajudar. E ele responde aqui algumas questões. De onde vem esse grupo? Quem são eles? Como se distingue de outros grupos terroristas como Hamas, Hezbollah e tantos outros, né? E também o que Israel pensa e qual o impacto do que o Estado Islâmico tem feito nos Estados Unidos e também nas nações. Então, se você quer entender um pouco mais, é um livro evangélico, tá? Escrito por um cristão, então vai te ajudar a entender melhor sobre esse grupo terrorista e vai abrir a sua mente também para entender o comportamento de outros grupos terroristas islâmicos. Muito bem, então, querendo adquirir, você pode falar comigo no final do culto. Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. E como eu havia anunciado ontem, hoje eu estaria falando sobre a ação da igreja em tempos de conflitos políticos e religiosos. Qual deve ser a nossa ação diante de tudo isso que temos visto neste tempo presente? Vamos ficar de pé então para lermos este texto. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, leremos do 14 ao 18 apenas. Depois darei uma introdução e entrarei aqui nos pontos da mensagem. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do 14 ao 18. Quem achou, diga amém. Que não achou, diga misericórdia. Então eu terei misericórdia de ti, vou esperar um pouquinho. Aos Efésios, capítulo 5, do 14 ao 18. Diz assim: Por isso diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela existência desta igreja, pela vida do pastor, da direção, e obrigado por cada vida preciosa aqui presente. Abençoa-nos, ó Pai, que o Teu Espírito esteja nos conduzindo em toda a verdade, e que o Senhor nos use, ó Pai, cada vez mais, e que possamos fazer algo para que ganhemos pessoas para o Teu reino. Capacita-nos, venha nos encher, ó Pai, com a Tua graça, com o Teu Espírito Santo também, para que possamos pregar a Tua palavra com poder, autoridade e ousadia, e que possamos fazer a diferença neste mundo, pregando a Tua palavra e anunciando a Tua morte e a Tua ressurreição. Abençoa-nos, ó Pai, nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. A ação da igreja em tempos de conflitos políticos e religiosos. Irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis. Paulo disse aqui no versículo 16, porquanto os dias são maus.
E o mundo está indo de mal a pior. E a tendência é piorar cada vez mais. Não vai melhorar. Desde que eu era criança, e não faz tanto tempo assim, que eu ouço, né? As coisas vão melhorar. Mas não tem melhorado, só tem piorado. Eu não estou sendo pessimista, eu estou sendo realista. Então a tendência é piorar cada vez mais. Temos presenciado a guerra, o ódio, a discórdia, a fome, a morte, a imoralidade, a crescente do homossexualismo, o conflito de identidade entre as pessoas, a violência, a incredulidade, o ateísmo crescendo cada vez mais, a frieza, o egoísmo, a falta de amor. Hoje um papagaio tem muito mais valor do que um ser humano. Ser humano morre e não acontece nada. Um papagaio morre, há toda aquela movimentação. Estou dizendo com isso que você deve matar um papagaio ou qualquer outro ser ou qualquer outro animal, né? Nós, como servos de Deus, precisamos preservar a natureza, aquilo que Deus criou. Mas o homem é mais importante do que a natureza, que é a coroa da criação de Deus. Então a gente vê a falta de amor, o egoísmo, a apostasia, o afastamento de muitos crentes, o ecumenismo, a união, né, de todas as religiões, o demonismo crescendo, também o satanismo, até mesmo aqui no nosso país. Há alguns anos eu estava na mesquita, que fica na rua da nossa igreja lá em São Paulo. Eu estava conversando com o irmão da minha ex-professora. De repente entrou um camarada e perguntou: vocês sabem onde tem uma igreja de Satanás por aqui? Sem brincadeira, irmãos, eu levei um choque, porque eu só ouvia que tinha isso só lá nos Estados Unidos. Mas aqui no nosso país, vocês sabem que tem uma igreja de Satanás por aqui? Eu falei: não, eu sei onde tem a igreja de Cristo, que é onde eu frequento. Mas aí não deu para entrar num debate, porque eu estava num outro ambiente, não teve como eu resolver essa questão. Mas ele falou: não, eu já estou cansado de crente, de evangélico, estou procurando outras coisas agora. A gente vê a corrupção generalizada em todos os setores e tantos outros problemas. E corrupção não só lá em Brasília, até mesmo no meio eclesiástico, a gente tem presenciado isso. E se olharmos à nossa volta e nos veículos de comunicação, veremos todas essas coisas que eu mencionei aqui. E quando olhamos para o Oriente Médio, para o mundo árabe e islâmico, vemos também grandes conflitos políticos e religiosos. E os motivos são diversos e as consequências devastadoras. É só nós olharmos para o que está acontecendo agora na Síria. Há perdas em todos os sentidos: pranto, choro, dor, morte. O prejuízo é grande. Temos visto também o conflito árabe-israelense moderno. Desde 1948 que Israel não tem paz, quando Israel foi fundado. E agora, nessa semana, Israel completou 70 anos. Há 70 anos que houve a declaração, a independência do Estado de Israel. Então, de lá para cá, Israel não tem tido paz. São protestos e também o terrorismo dos palestinos ali, infernizando a vida dos judeus. Vimos também a Primavera Árabe, que foi a manifestação dos países árabes contra os seus líderes, desde 2010, começando ali com a Tunísia. Manifestações no Egito, onde mais de 500 pessoas morreram. A guerra civil na Síria, que começou em 2011, e 500 mil de pessoas já morreram ali na Síria por conta daqueles conflitos. E 5 milhões já se refugiaram para outras nações. E a situação não vai melhorar. Lá em Daniel 9:26 diz que até a volta do Senhor Jesus haverá conflitos e haverá guerras. E só quem vai trazer a paz para este mundo é o Senhor Jesus. Porque Ele é o príncipe da paz. E a paz é sempre do judeu para o gentio. Enquanto não houver paz em Jerusalém, não haverá paz no mundo. E só haverá paz quando o Senhor Jesus estiver em Jerusalém, reinando em Jerusalém. Aí se estenderá para todo o mundo. E estamos a ponto de presenciar mais uma outra guerra mundial, por conta dos problemas ali na Síria. Já vimos aí que os Estados Unidos, a Inglaterra e a França atacaram recentemente a Síria. Então estamos a ponto de presenciar uma outra guerra mundial. Agora, diante de todos esses conflitos políticos e religiosos que eu mencionei aqui, e todos esses problemas, qual deve ser a ação da igreja diante de tudo isto que eu mencionei aqui? A igreja não pode ficar indiferente ou ser passiva diante de tudo isso, mas ela deve, em primeiro lugar,
deve se despertar para todas essas coisas. É o que diz aqui no versículo 14. Paulo disse: por isso, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Infelizmente, irmãos, a igreja está dormindo e não está percebendo o que está acontecendo à sua volta. E quando nós dormimos, nós ficamos assim. A gente perde ali a percepção do que acontece à nossa volta, principalmente aquelas pessoas que têm um sono um pouco mais pesado. O mundo está acabando lá fora e ela continua dormindo, roncando, né? E ela perde a percepção do que acontece à sua volta. Então a igreja não está percebendo que está um caos e que o pecado e o diabo tomaram conta do mundo. E a Bíblia diz que o mundo jaz de quem? Do maligno. Então o pecado tem tomado conta do mundo, como a Bíblia também fala que o pecado tão de perto nos rodeia. Irmãos, agora eu falei aqui do Oriente Médio, do que tem acontecido lá. Mas o Brasil também está um caos. Temos presenciado grandes problemas aqui no Brasil. Só para os irmãos terem uma ideia, que o Brasil está em guerra. Fizeram um levantamento de 2011 a 2018 na Síria, morreram ali 353.900 pessoas. No Brasil morreram 449.400 pessoas de mortes violentas aqui no Brasil. Então nós estamos em guerra também. Então há problemas, há conflitos, há uma série de coisas aqui no nosso país. Então não temos que só pensar lá fora, temos que olhar para dentro do nosso país também. Então a igreja deve se despertar para essas coisas. Para os irmãos terem uma ideia, então o pecado tem tomado conta, o diabo, e pessoas têm morrido e ido para o inferno sem conhecer a verdade, o evangelho do Senhor Jesus. Hoje existem 1 bilhão e 500 milhões, mais ou menos, de muçulmanos no mundo. Os muçulmanos representam aí 22%, mais ou menos, da população mundial. Hoje nós temos aí 7 bilhões de pessoas no mundo. Os muçulmanos são 1 bilhão e 500 milhões aproximadamente de pessoas. 1,5 milhão só aqui no nosso país. Olha que interessante. Meio milhão de sírios perderam suas vidas desde o início dos conflitos de 2011 para cá, como eu mencionei aqui, 353.900 pessoas já morreram. E um folheto evangelístico alguns irmãos fizeram um levantamento e fizeram um folheto evangelístico. A cada 24 horas, 37 mil muçulmanos morrem sem conhecer o Senhor Jesus. É muita gente. É ou não é verdade? Agora, o que a igreja tem feito em relação a isto? Infelizmente, estamos indiferentes ou insensíveis a essas coisas. Então, nós estamos olhando lá para a Síria e parece que nada nos afeta. Ah, não é comigo mesmo, não é com um parente meu, não é com um conhecido meu. Então, parece que já não nos afeta, não mexe conosco. Então, parece que nós estamos insensíveis, dormindo, não percebendo o que está acontecendo à nossa volta. Uma pessoa, quando está com lepra, ela perde toda a sua sensibilidade. Ela pode colocar o braço dela no fogo, que ela não sente nada, dependendo do grau ali da doença. E parece que nós estamos assim, como leprosos, não estamos sentindo nada. O mundo está caindo do nosso lado, indo de mal a pior, e nós não estamos percebendo e nem estamos fazendo nada. Mas essas coisas devem chamar a nossa atenção. Então é necessário que haja um despertamento para essas coisas. E lá em Romanos 13:11, Paulo diz: já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E ele se refere ali ao Senhor Jesus. Como o pastor mencionou, Cristo está voltando. Falaram que Cristo ia voltar agora, no aniversário de Israel dos 70 anos. Então os cristãos estavam na expectativa, mas a gente não tinha base bíblica para isso, né? Mas alguns estavam com a expectativa que Cristo voltaria agora no aniversário de Israel. Mas independente disso, ele vai voltar um dia. Ele falou: eu vou, mas eu volto. Os anjos disseram lá em Atos capítulo 1, da mesma forma que ele subiu do Monte das Oliveiras, ele vai descer. E ele vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, e o monte vai se abrir, preparando um caminho ali para os judeus fugirem contra a perseguição do anticristo. Então já é hora, irmãos, de despertarmos do sono. Igual quando você está dormindo e dá a hora ali de você ir trabalhar, você tem o despertador ali que desperta você para você ir
trabalhar. Então devemos também nos despertar para as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Então parece que a igreja e muitos crentes estão dormindo, estão passando por um sono profundo. E para alguns até há uma dificuldade para acordar. Eu lembro quando eu era criança, na rua que eu morava desse lado da rua, um pouco mais para frente, do outro lado morava um camarada, um amigo nosso, Joilson. Aquele cara tinha um sono pesado. Ele tinha um rádio relógio, não sei se os irmãos lembram, um rádio relógio, aquele um quadradão assim, pem, 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 era o despertador dele. Da nossa casa nós ouvíamos o rádio relógio, que era do outro lado da rua assim, ó. Não era a casa da frente, era um ângulo assim de uns 45 graus mais ou menos. Nós ouvíamos o rádio relógio lá de casa e ele não acordava. Então, como a gente tinha intimidade, o pessoal da rua conhecia, o pessoal jogava pedra na janela. Joilson, acorda! E o cara não acordava. Até que, quando a rua inteira acordava, aí sim depois ele acordava. Vocês irmãos lembram também? Bom, acho que a geração mais velha vai lembrar. Não sei se passava aqui também nessa região, né, do Brasil, do Zebétio. Alguém se lembra ou não? A irmã Patrícia, a irmã Regina ali também. Aí falava, olha a hora! Aí até fazia o barulho de jogando o balde da água, você fazia o chuá, né, da água caindo assim. E tem gente que às vezes para acordar precisa de um balde com água também, né? Vou chegar ali, dar um chacoalhão, pegar a cama, virar, puxar o cobertor, né? Por causa do sono pesado. Então parece que nós estamos assim, espiritualmente falando, precisando aí do Zebete, né? Jogar um balde com água aí, enfim, de um rádio relógio mais forte, né? Para que sejamos despertados para as coisas espirituais. Então é hora de despertarmos do sono. Agora, irmãos, o que pode acordar o crente é a palavra de Deus. Como eu falei ontem aqui, o crente que ora e lê a Bíblia, ele vai ficar acordado, vai ficar esperto. É a vitamina do crente, a vitamina BO. Então o crente está dormindo, ele lê a Bíblia, o Espírito Santo dá um chacoalhão nele, ele fica esperto e fica sensível àquilo que está acontecendo à sua volta, fica pronto para agir, para fazer algo para o Senhor. Então, quanto mais contato nós temos com a palavra e com o Senhor Jesus, então nós somos despertados para as coisas espirituais. E que Deus nos ajude e nos abençoe para que não sejamos despertados através de uma perseguição religiosa. Mas até conversando com o irmão aí, talvez seria uma boa, viu? Se tivesse uma perseguição aqui no Brasil. Porque nós estávamos vendo ontem, né? Em Atos capítulo 8. Por conta da perseguição, o que houve? A igreja estava meio acomodada, os cristãos começaram, e por onde eles iam anunciando a palavra de Deus. Então acho que nós estamos muito acomodados aqui no Brasil. Então precisamos de um despertamento, mas que este despertamento venha através da palavra de Deus. E ao olharmos, né, para o que está acontecendo, que estejamos sensíveis, não como um leproso. As pessoas estão morrendo sem Cristo, como eu mencionei aqui, a cada 24 horas, 37 mil muçulmanos morrem sem conhecer a salvação. Então isso deve chamar a minha atenção e a tua atenção também. Então a igreja não pode ficar indiferente ou ser passiva, mas ela deve também, em segundo lugar, ter atitude. Olha aqui o versículo 14. Por isso diz, não, versículo 14 mesmo: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então não somente acordar, mas ela precisa fazer alguma coisa, ter uma atitude. Você já viu aquela pessoa que acorda, já demora um tempo ainda para poder começar a agir? Ela acorda e fica na cama sentada um tempinho, uns 5, 10 minutos, aí levanta, uma marcha lenta ali, aí tem que pegar no tranco, né? Que tem que pegar ela e, né, dar um empurrãozinho. Aí acorda às 6 da manhã, só às 10 que ela já está. Aí às 10 da manhã ela já está esperta, né? Então não é só acordar, é ter atitude. Então a igreja também não deve somente se despertar, mas deve ter atitude. E a palavra levantar aqui trata prontidão para obedecer. Trata da atitude que o servo de Deus ou a igreja de Deus
deve ter? Ser despertada e fazer alguma coisa, para fazer a obra de Deus. Deus falou para Josué: levanta-te e passa esse Jordão. Disse para Jonas: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Falou para Paulo: levanta-te, porque te apareci por isto, para você ser ministro e testemunho daquilo que tem visto e que ainda eu vou mostrar para você. Então trata da prontidão para obedecer. E ele fala que ainda: levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Trata aqui do destaque. Irmãos, a igreja deve se destacar no mundo, não pelos seus templos, pelos seus inúmeros programas, tantas atividades. Tudo isso faz parte, é bom para a igreja, dependendo do programa e da atividade, mas não só por conta dessas coisas. A igreja deve se destacar pela pregação do Evangelho e pelo fato dela ganhar almas e também edificar vidas para o Senhor Jesus. Então, dessa forma, ela deve se levantar dentre os mortos e se destacar também, como era a igreja no início, a igreja primitiva. Ela se destacava na comunidade, não por conta de programas, de prédios, porque nem prédio tinha, né? A igreja não tinha local para se reunir, mas se destacava por aquilo que ela fazia, o impacto que ela causava na sociedade e na comunidade, ganhando pessoas e transformando vidas. A Bíblia fala que a igreja caía na graça de todo o povo, se destacando ali no meio do povo. Então a igreja precisa se acordar, se despertar e também ser ativa para se destacar no mundo, ganhando almas e edificando vidas. E a igreja não pode ser passiva, mas deve ser ativa e agir independente das circunstâncias, como eu preguei ontem. Os discípulos testemunharam, pregaram debaixo de ameaças. Já pensou que coisa? Talvez eu acho que a gente tem que inverter a coisa, né? Falar para todo mundo: não preguem mais o Evangelho, não contribuam mais, não orem mais, nem enviem pessoas. Talvez acho que o resultado seria diferente, né? Foi o que aconteceu lá. A autoridade de Israel: não quero que vocês preguem o Evangelho, não falem de Cristo. O que é que eles fizeram? Não, a gente tem que obedecer a Deus, vamos pregar o Evangelho. E eles cumpriram o comandamento de Cristo, pregaram em Jerusalém, Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E por isso nós somos salvos hoje, porque o Evangelho chegou até nós. E graças a Deus pelos missionários americanos. A minha igreja lá em São Paulo foi fundada por um americano. Acho que a maioria das nossas igrejas, né? Das igrejas batistas, fundadas por americanos. Então Deus enviou esses missionários aqui. Então a igreja deve ter atitude. Qual deve ser a atitude? A igreja pode orar, como nós temos ali, pode contribuir para missões, e eu acho que nós precisamos investir mais em missões. Os muçulmanos, por ano, eles investem 83 bilhões de dólares por ano na divulgação do islamismo no mundo. Os cristãos investem 9,9 bilhões. Olha que diferença. Eu acho que nós podemos fazer mais. O que os irmãos acham? Eu acho que nós temos um potencial muito grande. E amanhã eu vou falar aqui daquelas igrejas da Macedônia. Acho que todo pastor, né, quando vai fazer uma conferência missionária, acho que cita aquela, ou prega, né, naquele texto ali. Mas pode pregar 1000 vezes que a gente vai aprender coisas novas ali. Eram igrejas pobres. E a palavra lá em Apocalipse, quando trata da igreja de Esmirna, quando fala pobre, eram como mendigos. Você já viu um mendigo? Ele não tem casa, não tem onde morar, não tem o que comer às vezes, não tem o que beber, não tem o que vestir. Então aquelas igrejas eram consideradas ali como mendigas, mas estavam contribuindo ali para a obra de Deus. Então nós temos um potencial muito grande, nós podemos fazer muito mais, investir ainda mais na obra de Deus. Então a igreja pode orar, contribuir, ir também, como nós vimos em Atos 8, não só o pastor ou missionário, todos os crentes. Como eu falei ontem, todo muçulmano é um missionário em potencial. Então todo crente deve ser um missionário em potencial. Onde mora, no trabalho, na escola, na faculdade, onde quer que ele esteja, ele tem que ser um missionário em potencial. Eu não sei se eu já contei aqui a experiência que eu tive lá em Barretos, com um muçulmano comerciante lá, camarada pregador mesmo do islamismo. Ele falava do islamismo com lágrimas nos olhos. Aí eu visitei ele na loja dele, ele me evangelizou entre aspas, né? Falando do islamismo, tentando me islamizar, querendo me converter, né, ao islamismo. Resumindo aqui, eu sei que no final ele falou para mim: agora olha a ousadia, hein, que eu falei da ousadia deles ontem, né?
Ricardo, um dia você vai chegar diante de Alá, hein? E Alá vai dizer: o Firas te falou a verdade e você não quis ouvir. Eu falei: rapaz, que desaforo, não vou deixar quieto não. Porque eu já tinha falado de Cristo para ele também, né? Eu falei: da mesma coisa, você vai chegar diante de Cristo. Cristo vai falar para você: o Ricardo esteve na tua loja, te falou a verdade e você não quis ouvir. Então eles são ousados, são missionários. Então todo crente deve ser um missionário em potencial. Como eu falei aqui ontem, uma igreja de 100 membros. Se cada um ganhar uma pessoa para Cristo, quantos membros ela vai ter? 200 membros. A matemática é simples e fácil. Então precisamos também ir, não só depender do missionário, e também enviar pessoas para a obra, porque às vezes tem um missionário que está indo para a Índia, para a África ou qualquer outro lugar do mundo. Então a igreja também pode enviar pessoas. Então não somente acordar, a igreja tem que ter atitude. E às vezes a gente fala tanto de amor, né? Ah, eu te amo, amo você, te amo tanto. Mas o que nós estamos fazendo? E amor não é sentimento, amor é ação. Tanto que quando Paulo disse lá em Efésios: amai vossas mulheres, era tudo casamento arranjado. Às vezes o noivo nem conhecia a noiva, eles se conheciam no dia do casamento ali. Então não tinha sentimento. Então agora, amai vossas mulheres, cuidem de vossas mulheres, sustentem, deem carinho, enfim, supra suas necessidades. Então a gente fala tanto de amor, mas o que nós estamos fazendo para provar o nosso amor? E todo amor requer uma prova. Tanto que Deus provou o seu amor para conosco, como fala lá em Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E João 3,16, né? Um clássico. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, se eu amo as almas perdidas, o que eu vou fazer? Eu vou orar, vou contribuir, vou pregar o Evangelho e também enviar pessoas. Então, se eu não estou fazendo isso, eu estou sendo mentiroso. Eu não amo coisa nenhuma. Porque amor exige uma prova. Então, podemos provar que amamos as almas perdidas dessas 4 formas. E em terceiro lugar, a igreja deve também ter conduta. Versículo 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então a igreja precisa ser prudente. E o que é ser prudente? Geralmente em grandes feriados, nós vemos aí as pessoas anunciando, né? Dirija com prudência, com cuidado, para você não errar, para não cometer um acidente, nem você morrer e nem matar pessoas. Então a igreja tem que andar também tomando ali cuidados para não errar em relação à obra de Deus, não trocar as prioridades. E qual é a prioridade da igreja? É ganhar almas e edificar vidas. Essas são as prioridades da igreja. Então a igreja tem que andar prudentemente, tomando cuidado ali para não errar, inverter os valores e também nem as suas propriedades. E ele fala aqui também como sábio, ou seja, a igreja deve cada vez mais melhorando ali as suas estratégias para ganhar almas para o Senhor Jesus. Os muçulmanos, eles usam ali de várias estratégias, tanto que hoje eles já estão mudando um pouco. No passado eles alcançaram o mundo e ganharam muitas pessoas para o islamismo através da guerra, com a espada. Se converte ou morre. O que a pessoa ia fazer? Não queria morrer, se convertia ao islamismo. Só que hoje parece que não está funcionando tanto. Então o que eles estão fazendo? Vamos mudar a estratégia. Vamos pegar um casal de muçulmanos, vamos mandar lá para o Brasil. Então esse casal vai ter 20 filhos. Já são quantos muçulmanos? 20 filhos com um casal, 22 muçulmanos. Só que aí chega 100 muçulmanos aqui. Aí cada casal vai ter 10, 15, 20 filhos. Então o islamismo vai crescendo gradativamente. É o que eles estão fazendo na Europa. Eu passei um filme lá no TBM, né, quando eu estava dando aquele treinamento sobre o islamismo, sobre muçulmanos. Se você quiser assistir esse vídeo, assista lá. Este mundo está mudando, você pode achar no YouTube. Então trata dessa questão. Então eles estão usando esta estratégia agora. Vamos expandir o islamismo através da imigração. Muitas igrejas lá da Europa hoje são mesquitas, deixaram de ser igrejas e hoje são mesquitas. A França é o maior país islâmico da Europa, e a Europa está enfrentando sérios problemas. Direto tem estupro, muçulmanos estão estuprando mulheres, matando, protestando, queimando bandeira dos países onde eles estão,
dentro daqueles países, mas é democracia, né? Pode tudo, então não tem problema. A liberdade de expressão, né? Acho que tem que ter um limite à liberdade de expressão, como nos Estados Unidos. Muçulmanos queimando bandeira dos Estados Unidos dentro dos Estados Unidos. E está crescendo muito o número dos muçulmanos lá nos Estados Unidos também, ou seja, no mundo inteiro e até mesmo aqui no nosso país. Então eles vão usando, vão mudando as suas estratégias. Eu acredito, irmãos, que a igreja também ela pode ir aperfeiçoando as estratégias, mudando as estratégias, de acordo com o período em que ela está. O pastor estava falando sobre a escola, né? Lá no TBM, que bênção, está ganhando almas para Cristo. É uma estratégia. Lá em São Paulo nós tínhamos uma recreação infantil também, não era uma escola, apenas uma recreação. E nós ganhamos pessoas para Cristo através daquela recreação. Eu já dei um testemunho também, eu ali como pastor pensando como podemos alcançar as pessoas aqui do bairro. Nós abrimos um curso de idiomas lá na igreja. Tinha hebraico, alemão e espanhol. Uma moça começou a fazer espanhol, começou a frequentar a igreja, se converteu, levou o marido dela para a igreja. O marido odiava crente, não queria saber de evangelho, foi para a igreja, se converteu, os dois se batizaram e hoje são obreiros lá na igreja, no Templo Batista, em Vila São José. Então usamos uma estratégia ali. Agora, se essa estratégia ela fere algum princípio bíblico, a sã doutrina ou a palavra de Deus, a gente deve descartar. Mas se não fere, o propósito não é ganhar almas para Cristo, não é edificar vidas. Então vamos usar aí os meios que nós podemos. Então temos que tomar cuidado somente para que nenhuma estratégia fira os princípios e a sã doutrina que Deus nos deixou. E ele fala aqui também remindo o tempo. O que quer dizer isso, remindo o tempo? Aproveitando bem as oportunidades. E lá em 2 Timóteo, Paulo falou para Timóteo, pregue em tempo e fora de tempo. Nós precisamos aproveitar bem as oportunidades. É ou não é verdade? Lembro que estava em São Paulo recentemente, fui pregar na igreja de um pastor e eu combinei com ele numa estação de trem. Então, enquanto eu esperava ele, tinha um rapaz assim, sentado na calçada e ele estava com um boné escrito Jerusalém. Eu nunca vi esse boné aqui no Brasil, eu só vi lá em Israel. Eu falei, esse boné é de Israel, porque não tem aqui no Brasil. Eu comprei lá quando eu estive lá. Eu cheguei, fiquei olhando e perguntei para ele, por que você arrumou esse boné? Ele me olhou assustado assim, do jeito que eu perguntei também, olhou assustado, por quê? Eu falei, não, porque eu estou vendo esse boné que não tem aqui no Brasil. É feito lá em Israel, em Jerusalém, tinha um candelabrozinho assim do lado. Enfim, aí fui conversando com ele perguntou para mim, você é conhecedor da palavra? Eu falei, conheço um pouco, né? Aí começou a fazer um monte de perguntas. Só faltou ele me perguntar se Adão tinha umbigo também, porque era cada... Eu não sei se já surgiu essa dúvida, né? Porque Adão não veio do útero de uma mulher, né? Ele foi criado no pó da terra. Então, já me fizeram essa pergunta, pastor, e será que Adão tinha umbigo? Eu falei, irmão, não sei. É provável que não, né? Porque o cordão umbilical é para alimentar o bebê, né? Bom, mas não sei, isso aí, quando chegar lá no céu, a gente... Ô Adão, levanta a camiseta só um pouquinho, deixa eu ver se... Né? Mas começou a fazer um monte de perguntas. Eu falei, quer saber, se eu ficar só respondendo essas perguntas, não vai chegar a lugar nenhum. Eu falei, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se você morresse hoje, para onde você iria? Ah, não sei. Eu falei, só existe 2 lugares, céu e inferno. Igual um camarada uma vez que ele falou, eu não quero ir nem para o céu, nem para o inferno, eu quero ficar vagando por aí. Ele queria ficar vagando pelo espaço, né, que a alma dele ficava assim. Mas não existe, só tem 2 lugares, é céu ou inferno. Se aceitar Cristo, vai para o céu. Se rejeitar Cristo, vai para o inferno. Então, aproveitei ali e preguei o evangelho para ele. Até que deu tempo do pastor vir e eu fui embora. Agora, interessante, em todo o tempo que eu estava conversando com ele, toda hora chegava uma pessoa ali. Um cara mal encarado, assim. Eu percebi, talvez, ele vendesse droga, ali era um ponto de droga naquele local. Mas, independente disso, eu preguei o evangelho para ele e disse que era necessário que ele aceitasse o Senhor Jesus, para ele ter a vida eterna. E que começasse também a frequentar uma igreja para ele poder entender algumas coisas e ter um esclarecimento, né, quanto a estas questões. Então a gente não pode perder tempo, porque o muçulmano também, ele não perde tempo. Se você ficar 5 minutos com o muçulmano, você vai ver, ele vai tentar islamizar você. Ele vai tentar levar você para o islamismo. E ao entrar numa mesquita, ele já logo vai perguntar, quer vir para o Islã? Quer se converter?
quer se tornar muçulmano. Eu lembro de um pregador, um missionário, ele conta a história que ele foi lá para a Turquia, num curso de como evangelizar muçulmanos. Aí terminou o curso, ele pegou o ônibus. E esse missionário, ele é evangelista mesmo. Onde ele chega, ele prega, fala, não tem medo, é ousado. Aí ele sentou e o muçulmano sentou do lado dele. Ele falou que em menos de 5 minutos, o muçulmano viu que ele não era muçulmano, já começou ali a falar do islamismo para ele e fez o apelo para ele se converter ao islamismo. Ele falou, então acho que nós vamos evangelizar nós dois, né? Então um começou a evangelizar o outro. Aí ele fala que o muçulmano começou, levou 45 minutos para falar da fé dos muçulmanos, os 5 pilares, né? A fé, a oração, o jejum, a esmola e a peregrinação a Meca. Aí depois foi a vez dele, ele começou a pregar o evangelho muçulmano. O muçulmano se converteu e aceitou o Senhor Jesus. Mas o muçulmano, ele é ousado, ele não perde tempo, ele aproveita as oportunidades. Eu já tive experiências assim. Então, desde 2011, quando começou a revolta contra o governo lá na Síria, os sírios já fizeram mais de 100 solicitações de refúgio para o nosso país. Para os irmãos terem uma ideia, no Brasil tem mais de 5.000 sírios, porque eles se refugiaram aqui no nosso país. E aqui em Goiás eu fiz uma pesquisa. Há 300 sírios aproximadamente. Tem 5% desses refugiados em Brasília e 52% lá em São Paulo. Então, pensando sobre isto, agora algumas pessoas às vezes questionam, pastor, e essa questão da imigração, né, desses refugiados? Olha, ao mesmo tempo que é bom, né, porque a gente vai ter a oportunidade de evangelizá-los aqui, aí vem a questão dos terroristas, né, porque vem terroristas junto com eles, aproveitam esta oportunidade para se refugiarem em outros países. Mas, independente disso, a gente não sabe quem é terrorista, né? A gente vai ficar perguntando se é terrorista ou não. É lógico que ele vai falar que não é, né? A gente vai ficar perguntando, é árabe ou muçulmano, então vamos evangelizar, vamos falar do Senhor Jesus. Então, aqui em Goiás tem aí 300 sírios aproximadamente. Então, não precisamos ir lá, eles estão vindo até nós. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade. É ou não é verdade? É uma oportunidade que Deus está nos dando, apesar deste problema de vir terrorista também, mas Deus está nos dando essa oportunidade para evangelizá-los. E há uma frase que diz que oportunidade é igual um careca. E agora, quando eu falo essa frase, eu me identifico bastante, né, com essa frase. Que oportunidade é igual um careca com a trança na frente. Acho que essa frase é grega, alguma coisa assim. Igual um careca com uma trança na frente. Para mim só falta a trança, né? Já foi careca. Então, depois que passa, já não tem como mais você pegar. Careca com a trança na frente. Ele passou, como é que você vai pegar o cabelo dele? Não tem mais como pegar. Então, tem oportunidades que são assim. Uma vez que ela passou, meu amigo, você não pega mais. Quantas pessoas às vezes se lamentam, né? Ah, se eu fosse mais jovem, eu ia estudar. Ah, por que eu não aceitei aquele emprego? Por que eu não fiz um curso? Por que eu não estudei? E há um princípio bíblico, né? A Bíblia fala lá em Eclesiastes, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua, antes que venham os maus dias. Aí você fale, não tenho neles contentamento. Então, quantas pessoas hoje não têm contentamento na sua vida? Por quê? Perdeu grandes e boas oportunidades no passado. Então, a igreja também não pode deixar passar esta oportunidade de falar do Senhor Jesus para essas pessoas que estão chegando no nosso país e para aquelas que estão à nossa volta, o teu vizinho, teu parente, teu amigo. E falando sobre parente, todo final de ano, Natal e Ano Novo, eu não perdi a oportunidade de falar do Senhor Jesus. Ó, pessoal, só um minutinho aqui, é Natal, Cristo nasceu, deixa eu ler um texto aqui. Em muitas ocasiões, eu aproveitei a oportunidade para falar do Senhor Jesus. E você pode aproveitar também, no Natal, no Ano Novo, qualquer festividade, falar de Cristo. Então a igreja deve remir o tempo, aproveitar aí as oportunidades. Infelizmente, estamos perdendo tempo com tantas coisas. Eu falo isso por mim, às vezes eu investindo tempo ali com coisa que não vai levar a nada. Mas precisamos investir mais tempo na leitura da palavra, na oração, nas coisas de Deus, na igreja. Eu falava lá em São Paulo, toda vez que a igreja estiver com as portas abertas, você deve estar lá, porque você será abençoado, edificado e Deus vai te agraciar. Então, porque nós devemos ser prudentes
devemos ser sábios e aproveitar as oportunidades, porque os dias são maus, como Paulo disse aqui. Como eu disse, a tendência é piorar cada vez mais. E ele falou para Timóteo: o homem mau, ele vai de mal a pior. Os irmãos acham que eu estou sendo exagerado? As coisas têm melhorado ou têm piorado? Pô, aqui no Brasil mesmo, por conta de alguns acontecimentos aí que aconteceram, o Brasil está um caos. Até terrorismo temos presenciado aqui no Brasil. Ah, pastor, mas não estou vendo nenhum homem-bomba. O que é terror? O que é terrorismo? É aquele que espalha o terror e causa o medo na sociedade. Não sei se eu já contei isso aqui em 2012, antes de eu ir para Israel, uma semana antes. Pastor, o senhor é doido, vai lá para o Oriente Médio, vai lá para Israel, onde só tem terrorista, homem-bomba. Uma semana antes, hein? Explodiram o Banco Itaú pertinho da minha casa, né? Eu falei: olha o terrorismo aí. Queimam ônibus aqui no Brasil, estão matando pessoas por nada. Hoje é perigoso, a pessoa pisar no teu pé, você falar alguma coisa, ela te dá um tiro. É ou não é verdade? Hoje a pessoa pisa no teu pé, você tem que falar para ela: desculpa, tá? Mas não, você pisou no meu pé. Justamente para evitar problemas. A coisa está séria. Então precisamos tomar cuidado. Então não pense que o brasileiro é gente fina não, viu? Ah, brasileiro é gente boa. Só paz e amor, né? Eu dei os dados aqui, ó. 440 mil pessoas, de 2011 para 2018, pessoas que morreram por mortes violentas. Então não vá pensando, o brasileiro precisa do Senhor Jesus. Como o árabe e o judeu, o americano, o japonês, todos precisam de Cristo, porque o homem é corrupto, ele é mau por natureza e precisa do Senhor Jesus. Em quarto lugar, ela deve ter também entendimento, versículo 17. Paulo disse aqui: por isso não sejais insensatos ou sem juízo, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Irmãos, a igreja precisa entender qual é a perfeita vontade de Deus e qual é o seu ministério. Qual é o ministério da igreja? É pregar o evangelho, ganhar almas e edificar vidas através da palavra de Deus, através do discipulado. Agora, irmãos, um problema que eu tenho visto em geral em muitas igrejas querem mudar o mundo. Vamos ganhar o Brasil para o Senhor Jesus. Vai ganhar o Brasil para o Senhor Jesus? Mas pode ganhar brasileiros para o Senhor Jesus. Há uma grande diferença. Eu e você que já aceitamos a Cristo. Então, muita igreja quer mudar o mundo. Ninguém vai mudar o mundo. A igreja foi chamada para evangelizar o mundo. Não, a gente tem que mudar o mundo, tem que mudar o Brasil. Só quem vai mudar o mundo é o Senhor Jesus, quando Ele voltar. Ninguém fará isso. Se o Bolsonaro ganhar, ele não vai transformar o Brasil. O Donald Trump não vai transformar os Estados Unidos. E qualquer outro líder, aí, qualquer outro presidente, vai melhorar, como tem melhorado lá nos Estados Unidos, em muita coisa, hein, com o Donald Trump. Eu estava lendo entre ontem e hoje, até o gordinho lá, o coreano, já disse que vai suspender todos as questões nucleares lá, né? Porque há um tempo atrás aí o gordinho, chamou ele de gordinho maluco, né? O coreano lá. Ele disse que ele tinha um botãozinho lá, né? Que se ele apertasse, ia explodir tudo. Aí o Trump falou: avisa ele que o meu botão é maior, né? E realmente é bem maior. Então parece que já suspendeu lá a questão das bombas atômicas, né? E graças a Deus por isso, né? Que mantenha essa situação assim. Agora, lógico, grandes líderes fazem melhoras, mas não trazem a perfeição. Quem vai trazer é o Senhor Jesus. Quando Ele voltar, o mundo vai experimentar uma paz que o mundo nunca experimentou. Lá em Isaías 2 fala que as nações vão trocar as suas armas por enxadões. Em vez de guerrear, eles vão plantar, vão produzir, vão viver em paz. E ainda fala lá em Isaías 2 também: uma nação não levantará mais a espada contra outra nação. Quem pode implantar isso? Só o Senhor Jesus. Então a igreja não vai mudar o mundo, ela pode mudar pessoas. Cristo falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então a igreja precisa saber realmente qual é o seu ministério, qual é a perfeita vontade de Deus para a sua vida, como eu e você em particular também. Precisamos saber qual é a perfeita vontade de Deus para nossas vidas, para que não fiquemos batendo cabeça aí, né? Toma uma atitude aqui, erra. Toma outra atitude ali, erra também. Não sabe qual é a vontade de Deus, fica cometendo erros aí, sofrendo aí as consequências.
E em quinto e último lugar, nós vemos aqui no versículo 18, a igreja deve se entregar, deve se consagrar ao Senhor, porque os dias são maus. Paulo falou aqui: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então a igreja a cada dia mais precisa se consagrar ao Senhor, ela deve estar cheia do Espírito Santo. Como que a igreja pode se encher do Espírito Santo? Será que hoje é possível um crente se encher do Espírito Santo? É possível, através da leitura da palavra, através da oração. E nós vimos ontem os discípulos orando, rogando a Deus ali por conta das ameaças. Eles foram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia até fala ali que houve um terremoto, né? Lógico, não espere que haja um terremoto, literalmente falando, né? Quando você estiver orando. Mas nós vemos ali que Deus pode mover as circunstâncias através da oração. Então, quando nós oramos por missões, Deus pode ir movendo aí as circunstâncias para que o missionário atinja o seu objetivo e atinja a sua meta. Agora, o que me chama a atenção lá, depois que os discípulos foram cheios do Espírito Santo, eles não ficaram dando cambalhotas no chão, não ficaram gritando, esperneando, fazendo isso, fazendo aquilo. O que é que eles fizeram? Saíram pregando o Evangelho do Senhor Jesus. E quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, é isso que ela faz. Ela sai anunciando a palavra de Deus e as verdades de Deus, a doutrina de Deus. E ele investe em missões também quando está cheio do Espírito Santo. Contribui, ora, deseja ali que outros se convertam ao Senhor Jesus. Então precisamos mais do que nunca consagrar nossas vidas e sermos cheios ali do Espírito Santo. O problema é que a igreja hoje ela está muito cheia de si, como a igreja de Laodiceia, que representa exatamente os nossos dias. Uma igreja com ego elevado. A igreja de Laodiceia era assim: eu sou rico, não preciso de nada, não preciso de ninguém. Aí Cristo chegou e falou: vocês não sabem que vocês são miseráveis, cegos, pobres e nus. Vocês não são autossuficientes, vocês precisam de mim e da minha ação na vida de vocês para vocês realizarem a obra de Deus. Então é o que nós precisamos também, da graça de Deus em nós, para que tenhamos condições e capacidade para realizar a obra de Deus. E também a igreja está cheia de pecados, legalismos, heresias e tantas outras questões, mas ela precisa estar cheia do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus e da comunhão com o Senhor Jesus. E se nós não estamos fazendo isso, anunciando o Evangelho, é porque falta o poder de Deus em nossas vidas. Agora, interessante, irmãos, a igreja primitiva, a igreja no início, era uma igreja pobre. Eles eram pobres. Eu lembro daquela passagem, Pedro, subindo no templo, a hora nona, que dava ali 3 horas da tarde aproximadamente. Aí um mendigo pediu algo para Pedro, me dá alguma coisa aí. Pedro falou: prata nem ouro não tenho, mas o que eu tenho, isso te dou. Levanta-te em nome do Senhor Jesus. Já pensou que experiência? Já pensou hoje um mendigo, um aleijado, pedir algo para você e falar: olha, prata nem ouro não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta-te em nome do Senhor Jesus. Você e o camarada andar? Lá em São Paulo, ali no bairro Estação São Judas, tem a igreja São Judas. E à porta da igreja ali fica vários mendigos, e aleijados, pessoas com deficiência. Aí você passa, eles vão pedindo coisas. Então sempre que eu passava ali, porque eu trabalhava ali perto, eu lembrava daquela passagem. Eu ficava pensando: já pensou se tivesse o mesmo poder que Pedro? Já fazia todo mundo levantar aqui agora, Não ia dar nada, ia operar um milagre aqui na vida dessas pessoas. Mas fazendo uma aplicação para nós aqui, a igreja não tinha nada, mas ela tinha o poder de Deus. E às vezes hoje nós temos tudo e falta o poder de Deus em nossas vidas. Precisamos ter mais comunhão com o Senhor, e tendo o poder de Deus em nossas vidas, com certeza faremos muito mais. É ou não é verdade? Então que Deus nos ajude, concluindo aqui, que sejamos despertados para a obra de Deus. Se você está dormindo, que você acorde o quanto antes. Que Deus te acorde através da palavra, através da oração, e que Deus mova as circunstâncias para que você seja despertado, porque pessoas estão morrendo sem Cristo. Precisamos orar, contribuir, ir e enviar pessoas, que possamos ter atitude também, não só ficar sensível a essas coisas, mas fazer alguma coisa. Possamos aproveitar bem as oportunidades. Então, esta oportunidade que você está tendo para participar de missões, não deixe passar. Talvez você nunca participou de missões: pastor, eu nunca contribuí. Então aproveite esta oportunidade e vai ser uma bênção na tua vida.
Eu, como membro lá em São Paulo, eu nunca deixei de participar da obra missionária. Era fiel todo mês. Às vezes eu chegava já depois do culto, na quarta-feira, e era o dia do tesoureiro depositar o dinheiro para os missionários. Eu ia na casa dele, levar meu envelope lá de missões. Aqui, irmão, está aqui, porque eu sei que amanhã você vai depositar para os missionários, então talvez a minha contribuição aí ajude um pouco mais. Então não perca essa oportunidade de contribuir para missões. E que tenhamos entendimento também, que possamos saber qual é a perfeita vontade de Deus para nossas vidas, em particular, e também para a igreja. E por fim, possamos consagrar nossas vidas. Deus abençoe, e vou chamar aqui o pastor, ele vai concluir, e que possamos agir diante de tudo isso que nós temos visto aqui. Esses problemas políticos e religiosos, esse caos que está, o mundo e o evangelho pode fazer a diferença. Deus abençoe. Curva sua cabeça, feche seus olhos. A mensagem foi